A volta da embaixada para lá começou com Donald Trump. A nova embaixada americana foi aberta em maio último. Só a pequena Guatemala seguiu o exemplo americano e agora vem o Brasil. Netanyahu estará em Brasília para a posse de Bolsonaro. Mas ele sabe que o presidente eleito, que é um admirador de Israel, não tomou a decisão sobre a embaixada em razão do judaísmo. É coisa de um grupo de evangélicos. Eles querem que os judeus tomem conta de Jerusalém para esperar a volta de Jesus. Mas nem o Vaticano acredita muito nessa história. Jair Bolsonaro ainda não assumiu o poder, mas já é considerado amigo de Israel pelo governo judeu. As promessas feitas durante a campanha agradaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, entre elas a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo a política dos Estados Unidos. O presidente eleito também disse que pode transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Em maio, a mudança da embaixada dos Estados Unidos provocou polêmica internacional. O status final de Jerusalém é uma das questões mais controversas no conflito entre israelenses e palestinos. Os dois lados consideram a cidade como capital. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deve comparecer à posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Se a viagem se confirmar, será a primeira visita de um chefe de governo de Israel ao Brasil. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ligou para dar os parabéns a Jair Bolsonaro e afirmou que vai comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito no dia 1º de janeiro do ano que vem. Netanyahu será o primeiro premier israelense na história a visitar o Brasil. Ele disse que a eleição de Jair Bolsonaro vai levar a uma grande amizade entre os povos e ao estreitamento dos laços entre Brasil e Israel. O presidente eleito tratou ainda de um tema que provocou controvérsia internacional recente, quando em maio os Estados Unidos transferiram a sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Lembrando que tanto israelenses quanto palestinos consideram Jerusalém a sua capital. Pois bem, Bolsonaro disse que estuda transferir também a embaixada brasileira. Apenas Estados Unidos e Guatemala reconhecem Jerusalém como capital de Israel. A transferência da embaixada norte-americana no governo Trump foi condenada por líderes mundiais e causou uma onda de protestos na faixa de Gaza. É nesse caos político que o Brasil pode se envolver caso o presidente eleito cumpra o que já prometeu várias vezes. A mudança radical de posição no Oriente Médio, além de encontrar resistência entre diplomatas brasileiros, pode ter consequências não apenas políticas, mas econômicas. A intenção do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém representa uma guinada histórica nas relações exteriores do país. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. What is the most valuable thing in the world? What is the most valuable thing in the world? Winston Churchill said it, the most valuable thing in the world is the truth. He said, in fact, it is so valuable that often it is hidden by a bodyguard of lies.
If the most valuable thing in the world is the truth, and the most powerful weapon in the world is the truth, how important is the truth on the platforms of this electoral process? The greatest commandment given to mankind ever was not one, but it was two. To love the Lord your God with all your heart and all your mind and all your soul and all your strength, and to love your neighbor as yourself. Moses had given 613 commandments. Jesus could have reduced it to one. He didn't. He reduced it to two. That there'd be the vertical dimension and then the horizontal dimension. All we hear in politics today is right and left. We've forgotten there's an up and a down. Eu, no início, fiquei um pouco preocupado, porque ele falou muito em Deus, é um hábito dele, mas eu fiquei preocupado porque, mesmo sendo um país majoritariamente cristão, o governo é laico, e então é melhor não misturar a religião com política, né? Magno Malta, com a palavra. Nós começamos essa jornada orando, e o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando, e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar. Quem ouve um discurso como esse, se eu não fosse um brasileiro, se eu fosse um estrangeiro e ouvisse um discurso como esse, eu juraria que eu estaria no Estado teocrático. Eu olharia e falaria, não, isso é um Estado teocrático militar, porque o sujeito começa falando sobre Deus, termina falando sobre Deus, desrespeitando brutalmente todas aquelas pessoas que entendem que o Brasil é um país laico e que esse não é nem um problema institucional, é um problema de desrespeito. A República sabe que, como nós temos várias sensibilidades religiosas, não é possível um presidente aparecer como uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, faz propaganda de uma posição religiosa, que é o que ele está fazendo nesse momento. Certo? Dificilmente eu não vejo qual a diferença entre o discurso do Bolsonaro e o discurso de um Erdogan na Turquia. A única diferença é que um é islâmico e o outro é evangélico. Certo? Então isso tudo, acho que demonstra muito claramente quem ele é. Senhor presidente, Vossa Excelência, como evangélico, a retaguarda tem um símbolo, uma cruz, Cristo, e à sua direita a nossa Bíblia, que é a Bíblia de 90% da população brasileira, respeitando quem não acredita, quem é ateu. E ali em João 8,32, está bem claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus, é Cristo. Trazendo para o nosso paralelo aqui, o nosso nível dos mortais, a essa minha tribuna eu tenho usado e muito, e a minha munição, senhor presidente, é a verdade. E tem incomodado muita gente. Porque todo cara que é transparente fala bobagem, sabe? Até que vai se prejudicar. Mas a verdade, ela tem um poder incrível. Eu vou te explicar por quê. A verdade é a manifestação do caráter de Deus. A mentira é a manifestação do caráter do diabo. Então, quando você fala a verdade, mesmo que alguém não goste, ela vai prevalecer. E eu vi isso em você. Don't underestimate the power of truth. There's nothing more powerful. Now, in order to speak what you might regard as the truth, you have to let go of the outcome. You have to think, all right, I'm going to say what I think, stupid as I am, biased as I am, ignorant as I am. I'm going to state what I think as clearly as I can, and I'm going to live with the consequences no matter what they are. Now, the reason you think that's an element of faith. The idea is that nothing brings a better world into being than the stated truth. Now, you might have to pay a price for that, but that's fine. You're going to pay a price for every bloody thing you do and everything you don't do. You don't get to choose to not pay a price. You get to choose which poison you're going to take. That's it. Não é mais por você, mas é pelo povo que clama com você. Em visita à Suíça, o Papa Francisco pregou mais união entre católicos, protestantes e ortodoxos. Em missa para 40 mil pessoas, Francisco pediu às igrejas que deixem para trás décadas de conflitos e se unam para ajudar os mais necessitados. Assinamos um compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula, em defesa da liberdade das religiões